Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Marinovski e neste vídeo nós vamos resolver uma questão que caiu lá no vestibular da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, no ano de 2019, no primeiro dia de aplicação desta prova. Vamos à leitura do enunciado. Uma esfera de massa 200 gramas está presa à extremidade de uma mola helicoidal. Esta mola possui uma constante elástica K de 400 newtons por metro. Comprimento natural, ou seja, o tamanho da mola sem estar deformada, L0, e tem sua outra extremidade fixa a um pino vertical P, fixo a uma superfície horizontal. Essa esfera é colocada para girar até que a mola passe a medir um comprimento L de 40 centímetros, quando a velocidade da esfera se estabiliza, mantendo-se constante e com o valor de 12 metros por segundo. Desprezando todos os atritos, o comprimento natural, sem estar deformado, desta mola é... Essa é uma questão que se trata de um tema bem interessante aqui nas aplicações das leis de Newton, que é exatamente a dinâmica no movimento circular. A dinâmica em movimentos curvilíneos, o conceito de força aplicado nesse tipo de trajetória. O que você precisa lembrar é que toda vez que um objeto gira em trajetória circular, ele sempre vai ter que ter uma força centrípeta. E no caso, para essa questão, como a velocidade é constante em módulo, tem sempre o mesmo valor, 12 metros por segundo, repare que ele fala que isso acontece depois que a esfera se estabiliza, tem essa velocidade constante. A força resultante sobre esse objeto vai ser do tipo centrípeta, aponta para o centro da trajetória. Vamos anotar então quais são as forças que nós temos agindo sobre esse objeto. Então, esse objeto vai ter uma força elástica que prende ele ao centro da trajetória, chamei aqui de FEL, força elástica, mas ele está apoiado numa superfície, então também vai existir uma força normal, além dele também possuir uma massa, então ele vai ter um peso. Note que a força peso e a força normal são duas forças verticais, enquanto o plano de rotação é um plano horizontal. Essas duas forças se anulam, se equilibram nessa direção, sobrando apenas a força elástica, que aponta para o centro da trajetória. Então, a força elástica vai ser a nossa força centrípeta, ou a força resultante centrípeta neste problema. Então, já que a força elástica é igual a nossa força resultante centrípeta, nós vamos igualar essas duas expressões para essas forças. A força elástica nós calculamos com a lei de Hooke. F é igual a kx. K é a constante elástica e x é a deformação que esta mola sofre. É o quanto ela vai ser esticada, produzido esse estiramento nesta mola exatamente pelo movimento de rotação. Então, cuidado, x não é o tamanho da mola, x é o quanto ela é esticada neste problema. mv ao quadrado sobre r é a expressão para o cálculo da nossa força resultante centrípeta. M é a massa, v é a velocidade e r é o raio. Agora, note que neste problema, o raio da trajetória, o raio dessa circunferência, é exatamente o comprimento L, o comprimento dessa mola ao ser deformada, Então, R vai ser L no nosso problema. Então, eu já substituí aqui. No lugar de R, coloquei um L. E como eu quero encontrar X, primeiramente, eu passei com esse K aqui dividindo. Então, o K multiplicou exatamente o raio, que é L, e aí nós temos que X vai ser mv ao quadrado sobre LK. O nosso próximo passo agora, então, é só substituir os valores que nós conhecemos nessa expressão. Lembrando que a massa precisa estar em quilograma, então eu vou dividir esse valor de 200 por 1000, para encontrar exatamente o 0,2 que eu substituí aqui. A velocidade já está em metros por segundo, 12 metros por segundo, substituí aqui na expressão, 12 ao quadrado, dividido por... Repare, o comprimento da mola está em centímetros. Preciso dividir por 100 para levar esse valor para metros, então isso aqui daria 0,4, e aqui está. E 400 é a constante elástica, representada exatamente aqui, já nas unidades padrões expressas no SI. Fazendo essa conta, você vai encontrar que x vai dar 0,18 metros, e isso corresponde exatamente aos 18 centímetros. Agora, lembre-se que eu acabei de dizer para você, esse x não é o tamanho da mola, esse x é a deformação. E por que eu bati tanto nessa tecla? Porque você vai encontrar aqui 18 centímetros para marcar. Mas 18 é a sua resposta? Não. Sabe por quê? Porque ele pergunta o tamanho inicial, natural desta mola, sem estar deformada. O seu tamanho sem sofrer nenhuma força ali de compressão ou estiramento. Então, olhando para o nosso desenho, essa mola tem um comprimento natural L0. Só que, ao ser deformada, ela vai ser aumentada aqui num valor x. Note que L, que é o tamanho final desta mola,
vai ser exatamente o comprimento inicial, L0 mais x. Então, L é igual a L0 mais x, está aqui. Como eu quero encontrar o comprimento natural L0, então isolo ele na nossa expressão, passo x para o outro lado negativo, então o comprimento inicial vai ser L menos x. L é 40, aqui está no nosso enunciado, e x nós encontramos como sendo 18. 40 menos 18 vai dar exatamente 22 centímetros, e essa vai ser a nossa resposta para esse problema. Letra D de dado. E você gostou desse vídeo? Não se esqueça então de curtir e se inscrever no canal para acompanhar a resolução de mais questões. Fique com Deus e até a nossa próxima questão, se Deus quiser.